crianças podem descer. E eu convido você, querido, a abrir sua Bíblia comigo e o texto hoje da nossa, não, da nossa meditação é apenas um verso, se encontra em 1 Samuel, capítulo 17, 1 Samuel 17, e nós vamos fazer a leitura aí do versículo de número 28. 1 Samuel 17, verso de número 28. Amém? 1 Samuel 17, verso 28. E diz assim, irmãos, a palavra de Deus: Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse: Por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Irmãos, ninguém gosta de ser rejeitado. A rejeição é algo que nós não lidamos muito bem, né. E rejeição é algo também caracterizado aí, às vezes, pelo, o que servo fiel de Deus sofre, tanto na sociedade, como também, às vezes, dentro daquilo que é o plano da vontade de Deus. E quando olhamos aqui, nós estamos falando de um contexto de uma disputa familiar, mas também onde Deus está envolvido em uma batalha épica, onde nós vamos ver que o grande herói não é o irmão mais velho, mas é justamente aquele a qual o irmão mais velho rejeita. Eliabe, irmãos, o autor aqui dessa, situação que nós chamamos atenção aqui de rejeição com seu irmão, era o primogênito de Jessé. A palavra de Deus chama-nos atenção em 1 Crônicas, que também ele era pai de Abigail. Eliabe também é chamado de Eliú em 1 Crônicas. O verso que acabamos de ler, ele está num período da história, por volta de 1000 anos antes de Cristo, onde estava ali então, antes um pouco do início do reinado de Davi. Davi vai ainda subir ao trono, embora ele já é o ungido do Senhor. Crises de todos os tipos estavam acontecendo em Israel, várias dificuldades. E uma das crises mais importantes que nós precisamos lembrar daquele período que Israel sofria era justamente contra os seus inimigos. E um dos inimigos mais ferozes e mais contundentes nas escrituras que nós vemos que se voltava contra Israel era justamente os filisteus, irmãos. Então, Saul é o primeiro rei e perdeu por completo o rumo dessa nação, perdeu por completo o seu governo. As pessoas estão perdidas, as pessoas não sabem o que fazer. Aquela pessoa que deveria ser o líder de Israel, simplesmente não sabe mais como governar, como também foi usado por Deus em outros momentos para libertar Israel. Agora as condições parece que faltam a esse homem. Então, quando Saul, irmãos, o grande Samuel, perdão, o grande juiz e profeta de Israel partiu para Belém para poder ungir a Davi, naquele momento ali, um dos filhos de Jessé, nós sabemos muito bem que houve uma certa dificuldade para que pudesse se apresentar aquele que foi escolhido de Deus. Irmãos, Samuel tinha muita intimidade, verdadeiramente, irmãos, ele era fiel a Deus, mas ele mesmo nessa intimidade com Deus, quando ele bate os olhos em Eliabe, ele entende que Eliabe é o ungido de Deus. Mas quando nós observamos a negativa do Senhor em 1 Samuel 16, versículo 6, nós observamos que não é esse, né? Mas Samuel cria. A Bíblia diz o seguinte: sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. O que levou Samuel a pensar que Eliabe era o ungido? Provavelmente, em primeiro lugar, nós precisamos lembrar que Eliabe é o primogênito. E quando falamos do primogênito, nós estamos falando daquele que possivelmente já tem uma capacidade de liderança. Pelo quê? Justamente, irmãos, porque ele já provavelmente liderava alguma coisa em sua casa. Porque quando, naquele tempo, morria-se o pai, a autoridade sobre a família passava justamente para o primogênito. Então, Eliabe, provavelmente pelo pai, já era uma pessoa que estava assumindo alguns deveres de governança
dentro de casa para que quando ou se acontecesse isso, ele pudesse tomar conta da família. Eliabe aparece na Bíblia também pela primeira vez, irmãos, justamente lá, em 1 Samuel 16, versículos 6 e 7. Sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe e disse comigo: certamente está perante o Senhor teu ungido. Aí o versículo 7 ele vai dizer para a gente: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem a sua altura, porque eu o rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. E uma outra qualidade aos olhos, que salta aos olhos justamente, do Samuel, irmãos, quando vê Eliabe, é a questão física. Eliabe parecia um rei. Eliabe tinha porte de rei. Eliabe era uma pessoa formosa e provavelmente de uma boa estatura. O texto chama a atenção que essas também, irmãos, são qualidades e quesitos que nós encontramos no antigo rei, em Samuel. Quando Samuel unge, Saul, Saul tem essas qualidades. Era um homem, belo, de bom porte, e ninguém sobressaía ele em beleza e em estatura naquele momento, quando ele é ungido. Então, provavelmente, Samuel pensou o seguinte: "Olha, esse é o homem indicado", porque o povo não teria dificuldade em rejeitar, Saul e trocá-lo por Eliabe. A verdade, irmãos, é que aqui nós observamos que Samuel está olhando somente a questão física. E assim Deus destaca que o homem vê o exterior, mas o Senhor vê o coração. Deus está olhando o coração de Eliabe e Deus está olhando também o coração de Davi. Então, meus irmãos, a imponência de sua aparência física não é justamente aquilo que qualifica um rei segundo o coração de Deus. Tudo isso indica, irmãos, que Deus não se impressiona com essas qualidades. E muitas vezes as nossas qualidades, nós exaltamos ela achando que o Senhor assim quer, que nós sejamos pessoas das mais preparadas, das mais capacitadas. E o Senhor, muitas vezes, não aceita justamente por causa do coração. Em Romanos, irmãos, capítulo 2, versículo 28 e 29, Paulo está falando justamente dessa questão de aparência, que muitas vezes nós parecemos ser, mas não somos interiormente. Então lá ele diz: porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a quem somente a quem e somente na carne. Porém, o judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Então, irmãos, Paulo está justamente lembrando a igreja de Roma que o que importa é o que é dentro do coração, não o que é exteriormente. Eu preciso te lembrar, irmãos, que a palavra de Deus fala do próprio Cristo, que beleza alguma havia nele, né. Então, não é fisicamente, né. Paulo também não era um dos homens mais dotados de beleza, né. O próprio Paulo fala que as pessoas, o tinham por desprezo por causa da sua forma física, né. Então, nessa verdade que nós temos, irmãos, de um conceito do coração, onde Deus está chamando a atenção para a gente, para olhar para coisas interiores, não exteriores, nós observamos o que Jeremias 17:10 vai dizer. Ele diz que eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Então, por que que Eliabe é rejeitado por Deus, sendo, irmãos, filho do mesmo pai, sendo ali também um dos descendentes, né, daquele que seria, escolhido de Deus? Por que Eliabe não é escolhido, irmãos? Com nós podemos ver, os olhos dizem que ele é o eleito, né, mas o coração, é porque Deus viu o coração, e quando Deus olhou para o coração dos filhos de Jessé, nenhum deles se encontrou apto, apenas Davi. O tipo de caráter que Eliabe tem, irmãos, é justamente aquilo que vai fazer com que ele seja rejeitado por Deus. Eu e você precisamos entender que Deus está preocupado com o que nós somos, não com o que temos, não com o que aparentamos ter.
mas o que nós somos interiormente. Quando Davi ouviu a afronta do gigante, irmãos, contra os escolhidos de Deus, ele expressou sua indignação. Eliabe não. O versículo 28 é justamente um questionamento das perguntas, porque Davi fica sabendo ali, toma conhecimento daquele cenário difícil que estava ocorrendo em Israel. Então eu queria deixar para você aqui, irmãos, rapidamente, e observar com os irmãos, por quê? Por que Eliabe é rejeitado? Eliabe é claramente rejeitado pelo seu caráter. Eliabe é claramente rejeitado porque o seu caráter é falho. Então, nós observamos, irmãos, aqui que dentro disso ele foi desqualificado como rei porque também o seu coração está desqualificado como servo de Deus. Eu preciso lembrar você que justamente o rei aqui, que foi escolhido, Davi, ele é escolhido e a palavra de Deus vai dizer que ele é um homem segundo o coração de Deus. Deus quer pessoas de caráter. Então, observe, vamos analisar um pouquinho o que a Bíblia vai chamar a atenção sobre o caráter desse homem, desse verso. A primeira fala de caráter que nós observamos em Eliabe, irmãos, é que ele era um homem que Deus não podia contar. Observe comigo, ele é um homem que Deus não podia contar. Vai comigo no versículo 26. Olha só, o versículo 26, no contexto aqui, nós observamos Deus chamando a atenção para a gente para o seguinte: olha, então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Irmãos, nós observamos que o verso 26 destaca que por 40 dias o povo de Deus e Deus foram afrontados por esse incircunciso filisteu, como assim Davi o chama, e simplesmente Eliabe não é um homem a qual Deus pode contar, porque ele ficou por 40 dias, irmãos, observando as afrontas e não se achou apto para poder defender a causa do Senhor. Muitas vezes, irmãos, nós queremos fazer as coisas para o Senhor e a nossa dúvida é: por que não eu? Por que não eu? Talvez Eliabe, quando viu Samuel entrando e foi lá rejeitado pela escolha, deve ter pensado: mas por que que eu não posso ser o rei? Por que que vai ser esse Davi, meu irmão, que aqui em casa não presta para nada, agora para ser rei de Israel presta? Ele conhece, irmãos, ele conhece Davi, mas também nós vamos observar que não tão bem assim, não tão bem assim. Aquele que era o que lideraria a família não conhece o seu liderado, não conhece o seu liderado. E nós vamos ver que Davi não anda com a família, Davi é um excluído. Davi anda para lá, Davi é aquele que cuida das ovelhas, é aquele que, como falamos, no culto de Natal, na cantata ontem, irmãos, os pastores eram os rejeitados da sociedade. Os pastores eram aqueles que as pessoas colocavam e viam como uma função desprezada. Eram aqueles que eram os empregados, é aqueles que eram os filhos mais, rejeitados, aqueles mais incapazes, eram esses que os pais colocavam para cuidar do rebanho. Então, irmãos, uma lição preciosa sobre Eliabe aqui é que quem vive somente de aparência terá sempre medo de dispor quando a aparente situação desconfortável acontecer. Eliabe não foi um homem digno, irmãos, de defender a causa de Deus. Então, imagine comigo, irmãos. Se ele não foi capaz de defender a causa de Israel e do Senhor nas pequenas coisas, por que que ele faria na grande? Se você nas pequenas coisas não é útil, você nunca será útil nas grandes coisas. Deus nunca contará com aqueles que simplesmente abrem mão das pequenas tarefas para poder ser grande em alguma coisa. Deus rejeita essas pessoas. E a rejeição de Deus tem fundamento, irmãos, porque justamente parte de uma situação de caráter. Uma falha de caráter grave que nós observamos aqui, irmãos, é justamente uma pessoa que nós não podemos confiar. Você não dá grandes tarefas para quem não é confiável.
Esse aqui provavelmente foi um teste maravilhoso para nós podermos entender, irmãos, que dentro da igreja também nós temos pessoas que podem suprir necessidades da igreja, cumprir tarefas da igreja, poder ajudar na obra da igreja, e muitas vezes essas pessoas só estão vislumbrando os maiores cargos. Irmão, se você quer servir a Deus, a palavra de Deus diz isso, né, que você aspirar por isso não é errado. Nós falamos isso quando tivemos a eleição. Se você aspira ao episcopado, excelente obra almeja, mas você precisa começar daqui de baixo. É o que Deus tem ensinado para a gente vai pastorear, vai pegar nas ovelhas, vai defender o rebanho. Deus escolheu justamente um homem que ele podia contar, porque ele foi capaz de defender ovelhas que ele podia ter abandonado ela e corrido delas quando o leão atacou, como o próprio Davi fala, quando o urso atacou, como o próprio Davi fala, mas ele, irmãos, resolveu defender o rebanho do seu pai. Eu e você precisamos entender isso. Meus irmãos, deixa eu compartilhar com você uma experiência, infelizmente triste, que eu vivi, que chama atenção para essa questão do caráter falho. Pessoas que nós não podemos confiar. Meus irmãos, eu trabalhei em uma igreja e quando chegava o final do ano, ia fazer as nomeações, havia uma família, essa família normalmente, eram pessoas que estavam sempre à frente da igreja. Mas existia uma mulher nessa família, que ela então foi um dia nomeada, pela primeira vez ela foi nomeada superintendente da escola dominical. O ano foi correndo, chegou no final do outro ano, eu ia sair da igreja, então eu resolvi o seguinte: "Olha, eu não dou pitaco, não falo nada, deixa os presbíteros fazerem as nomeações, porque eu já não vou estar aqui, então não é meu direito, já que eu não vou participar desse do ano que vem, de eu nomear as pessoas". Então o conselho nomeou, eu fiquei quieto, deixei com que os irmãos fizessem essas nomeações. E fizeram as nomeações. Levamos isso para a igreja, informamos a igreja, irmãos, e no último dia na última escola dominical, como tivemos aqui a penúltima, né, tivemos a penúltima hoje. Mas na última escola dominical, essa irmã, mas fez um escarcéu dentro da igreja, um escarcéu. E eu cheguei para os presbíteros: "Irmãos, essa menina não pode, ela não tem condição nenhuma de liderar nada dentro da igreja". E eles então nomearam ela mesmo assim para cuidar dos adolescentes, irmãos. A UPA. A UPA ficou. E quem trabalha com adolescente, né, Mônica, sabe como adolescente é, né. Irmãos, e um dia, no meio de um louvorzão, com os adolescentes na igreja, eu já tinha saído de lá, isso foi no ano posterior, eu não estava lá, mas fiquei sabendo a notícia, irmãos. Essa irmã teve uma discussão com alguns adolescentes, e ela que deveria ser a mente sábia na situação, ela saiu, trancou a igreja e deixou os adolescentes tudo trancado dentro da igreja e foi embora. E só descobriram que os adolescentes estavam presos lá dentro, porque, deixa eu te falar, era o interior, roça, tá, roça, igreja mais isolado. Só descobriram porque deu-se sorte de que um presbítero estava passando lá e ouviu uns barulhos, foi ver, achou que estava roubando a igreja, eram os adolescentes batendo, tentando sair da igreja, tentando chamar a atenção das pessoas. Pessoas, irmãos, de confiança, elas não podem ser escolhidas de acordo com outra coisa a não ser o coração e o caráter. Pessoas que nós precisamos confiar, irmãos, nós não podemos de forma nenhuma achar que colocando ela em altos cargos, né. Irmãos, algumas igrejas, já trabalhei em algumas igrejas, as pessoas falam assim: "Não, vamos dar um cargo para o irmão fulano, porque está desanimado, ele anima". Não, irmãos, aí a igreja ele não anima, a igreja arruína-se, a igreja cai. Irmãos, Deus está preocupado com o caráter. E nós também precisamos ter caráteres transformados se queremos servir a Deus com fidelidade. Mas, irmãos, olhando aqui ainda, deixa eu chamar a atenção para você. Quando olhamos para Eliabe, olhamos para esse versículo, eu deixo para você que há também uma segunda falha de caráter que nós encontramos aqui. A segunda falha de caráter de Eliabe é que ele era um homem iracundo. E o que que nós chamamos aí de iracundo? A palavra de Deus vai dizer que a ira é algo, irmãos, que em si não é pecado,
Na verdade, nós vamos ver até Cristo se irando. Em Efésios 4:26 diz: "Irai-vos e não pequeis". Ou seja, a ira, a indignação contra aquilo que está errado é algo procedente na Bíblia, é algo que chama atenção. Mas, irmãos, quando olhamos o próprio Cristo lá em Lucas 19:45 e 46 se irando, nós observamos também que ira não é pecado, porque a palavra de Deus vai dizer que Cristo andou sobre essa terra e pecado ele não cometeu. E quando ele entra no templo e vê todo o comércio que estava sendo feito no templo, a palavra de Deus vai dizer que ele se ira e quebra tudo. Mas tem uma diferença muito grande entre a ira de Deus e a nossa ira. Nós somos falhos e pecadores, é verdade? Então, a ira em si não é pecado, mas ela leva o pecado por causa de um coração com falhas de caráter. Então, Provérbios 15, versículo 18 vai dizer: "O homem iracundo suscita contendas". O homem iracundo suscita contendas. E como é grande, irmãos, o problema aqui que Eliabe vai causar, e não há uma solução, mas simplesmente esse homem resolve então criar mais contendas. Esse homem resolve então aqui se irar contra o seu irmão, e observe uma coisa importante, irmãos: esse homem não é um cumpridor dos seus deveres, mas exige que o seu irmão cumpra os seus deveres. E nós muitas vezes vemos que os iracundos são assim, simplesmente por ser. Não é, irmãos, um motivo justo, não há uma aparente realidade. Ele simplesmente, na sua falta de sabedoria, não pergunta por que o seu irmão está lá. Ele simplesmente já chega se irando. Pessoas iracundas, irmãos, são aquelas que não ouvem o próximo, mas simplesmente tomam juízo sem saber o lado. E nós precisamos entender que essas coisas não procedem de Deus. Fica aqui então para você mais uma importante lição. Nós medimos as pessoas pelas nossas falhas. Se somos omissos, achamos que todos são omissos. Se somos mentirosos, achamos que todos são mentirosos. Se somos ladrões, achamos que todos são ladrões. Nós medimos as pessoas pela nossa falha. Então por isso que o homem de Deus precisa ter um caráter santo, irmãos, porque nós somos vamos olhar para as pessoas por pelas nossas próprias falhas. Se nós achamos se nós somos mentirosos, nós achamos que o outro é mentiroso também. Se nós achamos que o outro é bagunceiro, eu sou também. É isso aí. Nós medimos as pessoas por aquilo que somos. E nós precisamos tomar cuidado com isso. Por isso que santidade é importante. Santidade traz comigo, irmãos, o princípio de que eu também vou olhar as pessoas com santidade. Santidade traz o princípio de que eu vou medir as pessoas por santidade, não pelos meus erros, não pelas minhas falhas. Em Mateus capítulo 7, versículo 3 a 5, irmãos, o que que nós observamos Jesus falando? Jesus fala: "Olha, tira a trave do seu olho, para depois você falar do cisco que está no olho do irmão", né. Então a verdade é que nós, muitas vezes, temos um problema muito maior em nossa vida e estamos olhando as pessoas que têm uns problemas muito menores do que nós, do que nós. Convenhamos, hein, irmãos, deixar algumas ovelhas no pasto, no deserto lá, é muito menos grave do que deixar um gigante afrontando todo um povo e você capaz, você preparado, você treinado num exército e não fazer nada, simplesmente ficar ali esperando para ver o que que vai acontecer, pagando para ver. Nós muitas vezes, irmãos, precisamos refletir mais sobre nossa vida. Nós às vezes nos preocupamos tanto com o próximo, e esquecemos de olhar para nós. Então, o iracundo é movido por ressentimentos, ele é movido por invejas, ele é movido por ciúmes, irmãos, ele é movido por toda sorte de sentimentos desagradáveis. E nós então observamos, e eu fico imaginando, irmãos, o que passa na cabeça de Jessé quando ele viu Davi chegando. Olha lá, olha o nosso reizinho. Provavelmente olhou aquele rapaz com deboche. Não sejamos assim, irmãos. Davi é um homem segundo o coração de Deus. Ele é o exemplo. Nós também podemos observar isso, precisamos ser exemplo, ser testemunho. Terceira, irmãos, falha de caráter que eu queria deixar para você. Irmãos, a terceira falha de caráter de Eliabe é que ele era um homem desinformado. A desinformação também é uma falha de caráter muito grande. Eliabe vê com insignificância os feitos de Davi.
Davi é um jovem que simplesmente, como eu disse para os irmãos, não está sendo observado por aquele que deveria também ser um líder, um cabeça sobre a sua vida. E normalmente, irmãos, eram os filhos então, menores que tomavam conta dos rebanhos e aqueles maiores eram ali dignos e preparados no sentido de serem os líderes da família. Quando chegamos no versículo 34 a 37, nós observamos a palavra de Deus nos dizendo o seguinte: respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho, eu saí após ele e o feri e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Esse circunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Pergunto para os irmãos: você acha que Eliabe sabia que Davi era um matador de leões e de ursos? Não. Desinformados. São os desinformados, irmãos. São os desinformados. No mínimo, Eliabe tinha que ter chegado para Davi e falar assim: Davi, por que que você acha que você pode enfrentar um gigante? Vem cá. Vem cá, Davi, me fala aqui, por que que você acha que você consegue pegar esse gigante e acabar com esse gigante? Nós aqui somos treinados, você não é. Nós não queremos, você quer. Mas por que que você quer? O que você tem que nós não temos? E provavelmente Davi falaria: olha, meu irmão, eu sou um matador de urso, eu mato leão. Esse aí vai ser mais um, né? Vai ser mais um. Você sabia que a Bíblia não fala de ninguém que matou urso, só Davi? Davi é o único homem na Bíblia que matou um urso. Mas uma coisa interessante, Davi e apenas mais 3 homens na Bíblia mataram leões. Tirando um que você conhece muito bem, quem foi um outro que matou leão? Hã? Sansão. Tirando Sansão, tirando Sansão, que está em outro momento da história, todos os outros irmãos, todos os outros 2 eram servos de Davi. Davi andava com esses homens. Sabe aquele grupo lá, especial de Davi, era esse grupo aí? Então, ele tinha um grupo menor que ele chamava de os 30 heróis, os 30 guerreiros. Trazendo para o nosso contexto, a Liga da Justiça, né, é ali, os heróis, né, ou os Vingadores, era aquele dali, era o grupo especial de Davi. Ali estavam os matadores de leão, ali estavam os matadores de gigantes. Interessante, interessante. Davi e apenas mais 3 homens na Bíblia mataram o gigante. 2 desse eram companheiros de Davi, 2 desses. Desinformados, não sabem da capacidade daquelas pessoas que estão em volta dela. E nós, irmãos, não podemos presumir simplesmente pelos olhos da capacidade das pessoas. Então, a capacidade de Davi de enfrentar aquela situação era igual ou superior a Eliabe, porque ele não foi forjado no exército, mas ele foi forjado, irmãos, nas batalhas da vida. E nós muitas vezes temos batalhas lá fora que muitas vezes as outras pessoas não sabem. Mas nós, irmãos, precisamos nos informar daquilo que as pessoas à nossa volta são capazes de fazer. Nós não podemos, irmãos, simplesmente enfrentar situações sozinhos, mas nós podemos juntos, unidos, irmãos, entendendo aquilo que nós somos capazes de fazer e assim ganhando força, poder superar outras coisas, coisas ainda maiores. Nós, irmãos, precisamos entender, você que é um servo útil, precisa saber das suas qualidades e também precisa entender que em volta de você também tem pessoas capacitadas. Não despreze o seu irmão, não despreze aquele que serve ao teu lado. Davi foi desprezado pelo seu irmão, porque o seu irmão era um desinformado, era um desinformado. E eu e você não podemos ser assim. Eu e você precisamos servir a Deus com alegria, irmãos. Mas também com consciência do que somos e de quem está do nosso lado, né. Eu tenho certeza que, eu sei, os homens aí, na minha região a gente chama de pelada, vocês já bateram pelada, né. É, diz que o Luiz jogava muita bola, diz.
O o o o o texto está fazendo que não. Mas, irmão, se você, já jogou uma pelada e já bateu uma bola, normalmente essa pelada você tem que tirar o time, né. E quem que é aquele que escolhe? Normalmente quem escolhe o time ou é o melhor da pela os melhores da pelada ou são os piores, porque os pior quer estar no time do bom, né. Mas quem são os primeiros escolhidos? Os primeiros escolhidos são sempre aqueles que nós entendemos que vai fazer com que nós sejamos vitoriosos. Nós não escolhemos gente ruim para jogar no nosso time, tô errado? Não tô errado? Não. E você então também precisa entender e conhecer quem está de sua volta. Pelo menos saber, pelo menos entender, né, que se você, por exemplo, rolar a bola para a esquerda, o Paulo César vai chegar bicando e o gol tá ali. É, é canhoto, ô Paulo. Aí, acertei, irmãos. Pode rolar, eu já acertei de primeira aí. Eu acertei, você acerta a bola de primeira, é gol. Irmãos, essa é a realidade. A gente precisa conhecer. Já sei que nós temos um canhotinho aqui na igreja, não sabia. Deus é assim, irmãos. Deus quer que nós conheçamos as pessoas que estão à nossa volta. E nós precisamos entender isso. Simplesmente não há aqui uma condição de ser um rei. Eliabe é rejeitado, porque se ele é desinformado dentro de uma família, a qual ele tem 6 irmãos, e precisa saber da vida desses 6 irmãos, ele não sabe, imagina de um reino de milhões de pessoas. Deus é sábio, Deus é sábio. Mas deixa eu deixar para você uma última falha de caráter que o versículo chama atenção. Irmãos, a quarta falha de caráter de Eliabe é que ele era um homem desrespeitado. Chama atenção para os irmãos para o versículo 29. Versículo 29 diz o seguinte, vamos ler lá juntos comigo? Respondeu Davi: Que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Só que Davi não faz só uma pergunta. Davi faz uma pergunta, irmãos, e Davi continua nos versos posteriores a perguntar aos outros soldados o teor da situação. Davi começa a se informar porque simplesmente a resposta de Eliabe, que deveria ser autoridade sobre a sua vida, não vale. Não vale porque ele sabe quem é. E quando nós somos, irmãos, motivados por outros motivos que não seja a glória de Deus, não servimos para ser útil no reino de Deus, porque simplesmente buscamos, irmãos, simplesmente buscamos o nosso desejo. Então Davi não reconhece a autoridade de Eliabe, porque pelo menos nessa situação a sua ira não tem procedência. Nós observamos, irmãos, que Davi está aqui claramente indignado com sua autoridade. Então, pessoas que não são dignas de respeito não são assim, irmãos, pelo abandono de princípios da santidade. Nós precisamos entender que nós precisamos nos dar ao respeito. Esse homem, então, é um homem que, como nós dissemos, está falho na sua posição. Ele é um dos guerreiros e simplesmente viu a afronta, não resolveu o seu problema e agora quer simplesmente fazer com que o irmão cale-se, que o irmão não faça nada. Percebe que aquelas pessoas que não fazem o seu dever também não querem que os outros cumpram o dever deles? As pessoas, irmãos, que são assim, pessoas egocêntricas, elas não estão preocupadas com o trabalho em si, com a obra em si, com aquilo que precisa ser feito. Elas estão preocupadas em não serem atingidas com o efeito de outras pessoas que podem fazer. E nós precisamos tomar cuidado com isso, irmãos. Nós precisamos, às vezes, muitas vezes, abrir passagem para que outras pessoas possam fazer a obra melhor do que nós. Nós precisamos entender que uma hora vai aparecer aqui na igreja, irmãos, pessoas que mexem na mídia melhor, pessoas, né, ó Adilson, lá, os meninos estão lá assim, ó, comemorando, Adilson. Ó Adilson, eu não acho isso, tá, só tô falando, mas eles estão lá comemorando. Eu só sei que eles estão lá e você está no banco, então irmãos, vai aparecer pessoas que cantam melhor, que tocam melhor, que cozinham melhor, embora o almoço hoje estava bom, não estava? Que cozinham melhor, que fazem as coisas melhor. Irmãos, e o que que é o nosso objetivo? É a obra sendo da melhor forma possível feita ou simplesmente nós não temos nosso ego ferido? A obra precisa ser feita da melhor forma. Nós precisamos fazer e deixar com que a obra aconteça da melhor forma.
Nós precisamos entender, irmãos, que o que está aqui em voga é a glória de Deus. E para a glória de Deus, muitas vezes Ele vai levantar pessoas que vão ser aquelas pessoas que vão suceder a cada um de nós. Samuel teve uma certa dificuldade quando o povo pede um rei e Saul se torna rei. Saul vai ter dificuldade de entender que Davi é um ungido de Deus. As pessoas têm dificuldade com sucessão. Mas isso devia ser natural se nós olharmos com os olhos de Deus. Deveria ser natural e pensado por nós. Deveria ser natural e desejado por nós. E muitas vezes, irmãos, na obra de Deus, nós vemos as pessoas deixando as obras morrerem, porque ela não quer que outras pessoas sejam glorificadas no lugar dela. Irmãos, nós devemos preparar aquelas pessoas que podem nos suceder para que elas sejam melhores do que nós somos. A sua grande obra dentro daquilo que Deus pode te chamar para fazer, nem é tanto ser você o destaque, mas formar aquele que vai ser o destaque da obra. Vai ser. Eu e você podemos preparar melhor as pessoas, para que as pessoas sejam melhores que nós. E se elas forem melhores do que nós, quem ganhou foi Deus, quem ganhou foi a obra. E assim, a verdade que nós temos aqui, irmãos, para trazer para você claramente é, no Romanos capítulo 13, versículo 2, vai chamar, 1 e 2, vai chamar a atenção para a gente que toda autoridade é construída por Deus, seja ela familiar, eclesiástica ou secular, mas eles devem ser respeitados enquanto caminharem na fidelidade para com Deus. E aqui, simplesmente, nós observamos que um homem falho de caráter agora perde autoridade sobre aqueles que deveriam ter autoridade. Então as escrituras são a nossa regra de fé e prática. Se nós, irmãos, não colocarmos isso em prática, se nós não vivemos a palavra, nós seremos também rejeitados pela palavra e pelo Deus da palavra. Nós seremos não encontrados como servos bons e fiéis. Nós seremos, assim como na parábola dos talentos, reconhecidos como servos inúteis. E o que um servo inútil serve, irmãos? Para nada. Para nada. Então, Davi não reconhece a autoridade de Eliabe, porque simplesmente a sua passividade em não fazer nada já diz quem é, já diz quem é. Ficar quieto, irmãos, enquanto os problemas estão correndo à nossa volta não é a melhor solução. Não, não é deixar correr. Deixe estar para ver o que fica, como fica, não é uma posição que nós deveríamos adotar. Então é importante lembrar que Davi sempre foi um homem que obedeceu e reconheceu sua autoridade. Irmãos, em 1 Samuel 24, 26, por exemplo, nós vamos ver que Davi disse: Olha, eu não toco no ungido do Senhor. Ele não tocou no ungido de Deus. E se você for ver a história de Davi com Saul, nesse embate que eles tiveram, onde Saul tenta em algumas vezes matar a Davi, Davi nunca revidou e por 2 vezes Davi pôde tirar a vida e matar Saul e ele não fez assim. Porque ele entendia que havia sobre aquele homem a unção de Deus. Ele era um homem ungido, ele era o rei. E a autoridade colocada sobre ele não foi colocada por homem, mas pelo Senhor. E nós precisamos então, irmãos, acatar aqueles que são simplesmente ungidos por Deus, mas simplesmente eles precisam também ter caráter. Deus não queria Eliabe como sucessor do Saul, porque Eliabe seria mais do mesmo, mais do mesmo. Irmãos, e quando nós olhamos então para aquilo que Deus tem para realizar, a pergunta que eu te faço é: nós somos mais do mesmo? Ou Deus pode contar com você como um servo fiel e santo? Um servo transformado, homens e mulheres segundo o coração de Deus, ou nós somos mais do mesmo. Eliabe é a continuação, Davi é a transformação. Eliabe, irmãos, é aquele que vai continuar levando um povo para a ruína e para a derrota. Davi é aquele que vai fazer com que Israel alcance o maior território. Davi conseguiu com que Israel tivesse as maiores riquezas. Irmãos, às vezes a gente olha para Samuel, para Salomão e fala o seguinte: não, Salomão foi o homem mais rico da terra, mais próspero. Irmãos, ele só foi isso por causa do pai. Davi é o grande rei, não é Salomão com sua riqueza, é Davi com seu poder,
com sua atitude de santidade, sendo um homem segundo o coração de Deus. Davi é o grande rei. Salomão está aqui só recebendo aquilo que simplesmente foi esse homem do Senhor. E nós vemos que não é. Quando olhamos para a palavra de Deus, observamos Salomão na sua vida, nós sabemos muito bem que ele se desvia dos caminhos de Deus. Davi não. Davi erra, e erra muito. Davi peca, e peca muito, mas ele nunca abandonou os caminhos de Deus. Nunca abandonou. Caráter, irmãos, não é o quanto a gente erra. Caráter é quanto a gente permanece de pé, mesmo errando. Caráter é quantas vezes for preciso a gente se levantar do chão. Não por quem nós somos, mas por aquilo que habita em nós, o Espírito Santo da verdade. Caráter, irmãos, não é simplesmente entender que as coisas têm que ser feitas do nosso jeito. Caráter é entender que nós precisamos fazer a vontade de Deus e é do jeito de Deus. É da forma que Deus quer. Isso é caráter. E você precisa ter o caráter transformado, querido. Eu e você precisamos de ser pessoas que Deus transformou completamente. Eu sei que nós vamos a todo tempo sendo transformados por Deus, a todo momento sendo edificados por Deus, a todo momento sendo sarados por Deus. É isso. E eu sei que você também tem aí muitas cicatrizes dessas batalhas, como provavelmente Davi tinha lá das suas batalhas. Como Davi, quando vai enfrentar Golias, provavelmente podia já até mostrar no seu corpo, quem sabe uns arranhões com o leão, né, e com o urso, mas estava ali. Caráter. Irmãos, para forjar caráter, nós precisamos entender que não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma, é só diante de Deus. E não é fácil, porque não é fácil servir a Deus em fidelidade. Se servirmos a Deus com fidelidade, irmãos, nós vamos enfrentar dificuldades, mas vamos vencer as dificuldades, porque seremos transformados em caráter. Deus quer homens e mulheres de caráter, não Eliabes, não homens convenientes, não homens que buscam o próprio interesse. E a pergunta que eu faço para você: quem é você hoje? Quem é você hoje? Você está entre os rejeitados ou os acolhidos? Você está entre os escolhidos ou os abandonados? Quem é você? Quem é você? Você é um homem segundo o coração de Deus ou você é mais um, apenas? Se você não entendeu bem, não tem diferença nenhuma de Saul para Eliabe. Então, ou você é o escolhido ou você é o rejeitado, como Saul foi rejeitado. Quem é você? Eu queria chamar a atenção para você que você precisa ser uma pessoa de caráter. Eu queria que você estivesse curvando a sua cabeça hoje e falando com Deus. Eu não conheço o coração. Eu talvez esteja olhando para você, meu irmão, da mesma forma que Samuel olhou. E Samuel olhou para aqueles homens todos e viram aqueles filhos de Jessé e viram só o exterior. Mas Deus está vendo o teu coração. Eu não vejo o teu coração, mas Deus está vendo o teu coração. Peça a Deus para transformar o teu caráter. Você sai daqui diferente, transformado por Deus. Falemos com Deus, oremos ao Senhor. Pai, nós nesse momento agradecemos a Ti, Deus, e pedimos ao Senhor que o Senhor esteja, Deus, abençoando as nossas vidas. Pai, tem misericórdia de nós, porque muitas vezes, Deus, nós, ó Deus, trilhamos caminhos, ó Deus, que não são aqueles, ó Deus, que são os ideais, Pai, do Senhor para nós. E seguimos, ó Deus, a trilha do egoísmo, e seguimos, ó Deus, a trilha, Deus, das falhas, que como vimos aqui, Deus, de caráter desse homem, Pai Eliabe. Mas o Senhor nos chama a viver em santidade, em progresso, ó Deus, em uma vida de santidade, ó Deus, que a cada dia nós somos transformados. O Senhor que conhece os corações, pode melhor do que qualquer um de nós sondar os corações aqui nessa noite. Eu peço ao Senhor que abençoe suas vidas, a cada um de nós, Pai, a cada um que se encontra aqui na tua casa hoje. Transforma o nosso caráter, Pai. Que nós sejamos prontos, ó Deus, para servir. E servir ao Senhor, certos, ó Deus, de que o que fazemos é para algo maior e melhor. O Deus a qual nós entregamos nossa vida nos chama a servir e a mudar a nossa vida. Ó Deus, que a palavra seja sempre o nosso guia, que o Senhor seja aquele que aponte a direção e que nós sejamos servos, Pai, prontos para aquilo que for necessário, não para aquilo que nós queremos. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém.